entramos na nossa revista como editor para acompanhar o trabalho editorial. No exemplo que estamos acompanhando, o trabalho já se encontra na etapa de editoração, onde estarão listados todos os trabalhos que já passaram pela avaliação. Entramos no trabalho, clicando no título, e entramos diretamente na etapa de edição. Antes de entrar na etapa de edição, o trabalho precisa terminar a etapa de avaliação com a transferência do trabalho que foi aprovado para a etapa de edição. Se não tivéssemos nenhum trabalho, de qualquer forma, nós poderíamos já iniciar todas as etapas da editoração. Mas, para que o trabalho apareça para o editor de texto, precisamos enviar ele da etapa final da avaliação. Clicamos em avaliação e, no final, na parte da decisão editorial, teremos as opções de encontrar a qual versão vai ser enviada para a editoração. Nesse momento, vamos a escolher a edição, o título do trabalho que foi revisado na segunda rodada pelos avaliadores. Clicando no texto, no enviar, no botão de enviar, poderemos agora sim enviar esse trabalho para a etapa de editoração. Automaticamente o sistema nos leva à etapa de edição, onde estaremos agora sim podendo observar que o documento encontra-se na primeira etapa da editoração de texto. O trabalho do editor nessa etapa está relacionada com a comunicação que ele deve ter com os integrantes da equipe editorial. Nessa etapa da edição, podemos ver que existem vários momentos nos quais o editor vai se comunicar com a sua equipe. Na primeira parte, veremos que o editor de texto vai receber uma comunicação solicitando que seja feita a parte da revisão do texto. Mais tarde, ele vai receber uma informação do editor de texto e vai comunicar as alterações necessárias para o autor. Após o autor mostrar ou mandar sua versão ou suas modificações solicitadas, o editor vai novamente a chamar ao editor de texto para uma editoração final. As outras etapas da editoração de texto, também estaremos observando essa comunicação que existe entre o editor e sua equipe. Neste momento, vamos a nomear um editor de texto. E teremos a nossa relação de editores de texto que poderemos escolher para designar esse trabalho. Na editoração de texto, regularmente pode ser uma pessoa que se vai se responsabilizar por colocar a versão corrigida da versão original nesse local, e também a pessoa que vai nos indicar, o que vai indicar ao editor o que ele deve comunicar ao autor para as modificações necessárias. Em alguns casos, poderá se tratar de alguma modificação na parte da bibliografia, ou também poderá ser apenas consultar para a modificação em algum termo. Após selecionado o editor de texto, teremos que comunicar essa solicitação a ele. Para isso, teremos que enviar uma mensagem. Clicamos na mensagem e nessa mensagem, já preenchida automaticamente, estamos comunicando ao editor de texto que se encontra um trabalho para que ele possa realizar as alterações necessárias. É interessante deixar também essa mensagem, porque ele pode ser alterado, o texto, alguma informação sobre instruções de como acessar e como deve ser realizada a tarefa. Enviamos a mensagem. E agora sim teremos confirmada que foi feita a solicitação para o editor de texto. O editor, nesse momento, vai sair e vai aguardar a versão modificada pelo editor de texto. Se for o caso do trabalho já ser totalmente terminado a parte de editoração, não precisa ser realizadas as outras duas etapas. Nesse momento, por causa da demonstração, estaremos mostrando essas duas etapas também.
Saímos do sistema e entramos no sistema como editor de texto. A pessoa responsável pela editoração de texto vai ter na sua página de administração de submissões ativas os títulos que ele deverá estar trabalhando para colocar as normas bibliográficas e todas as características da edição para chegar a ser transformada em formato de PDF ou HTML. Na página desse editor de texto consta já o documento que veio da avaliação, as datas de solicitação, quando foi encaminhado, e quando ele terminar de fazer essas correções, ele vai poder comunicar ao editor. Vamos, neste momento, a transferir uma nova versão para o sistema, para substituir a versão que foi nos enviada pelo editor para ser corrigida. Selecionado o trabalho, transferimos essa versão para o sistema. É importante lembrar que essa nova versão sempre vai nos deixar informados de que é a versão que já foi corrigida pelo editor de texto. Após transferir o documento, teremos sempre aqui a última versão que foi modificada pelo editor de texto. Se por acaso tivermos alguma outra alteração, o editor de texto pode se comunicar com o autor para ele fazer a parte que for necessária no caso de pedir alguma confirmação ou modificação do texto. Clicando na carta, no ícone da carta para comunicação, ele vai poder escolher para se comunicar com o editor ou com o autor. Nesse caso, aqui ele está enviando para o autor e para o autor apenas. Se for o caso de mandar com cópia para o editor, ele também pode colocar aqui o nome do editor. Ou substituir os dois e colocar apenas para o editor, informando que concluiu a primeira etapa da rodada de submissão, de editoração desse texto. Enviamos a carta. E aqui já ficou concluída essa primeira etapa da editoração. Como podemos ver, essa carta é alternativa, ou seja, ele pode se comunicar com o autor ou pode comunicar-se com o editor para informar que a versão final já está pronta. Mas, nesse caso, foi informado o autor e agora entraremos no sistema como autor para que ele envie algum comentário ou uma versão nova do trabalho. Saímos do sistema. E entramos no sistema agora como autores. No nosso caso, o próprio editor é o autor. Então, estamos vendo agora com seu papel de autor o que ele recebeu do editor de texto. Ele vai ir diretamente na etapa de edição e lá vai estar o texto que o editor de texto já corrigiu. Se por acaso ele concordar com o que foi realizado ou se lhe foi solicitado uma modificação, ele poderá transferir aqui algum arquivo e comunicar ao editor de texto e ao editor, se for o caso, as suas alterações. Ele envia a carta e já fica registrado que o trabalho do autor para confirmação ou alteração do trabalho do editor de texto já foi concluído. Nesse momento, entramos novamente como editor de texto para ver que o autor alterou ou se, por acaso, temos também apenas a confirmação de que está tudo ok. Saímos do sistema. Voltamos à nossa instalação como editores de texto e vamos a poder ver o que o autor nos comunicou, se foram aceitas as correções solicitadas ou se ele enviou uma nova versão ou alguma alteração que lhe foi solicitada.
Nesse caso, vemos que ele não mandou nenhuma versão. O editor de texto vai poder concluir sua última parte. Digamos que ele realmente vai fazer já a versão final. Ele transfere para o sistema essa nova versão e informa ao editor que o trabalho foi concluído. Nesse momento, envia a carta final de que a versão final do trabalho já está pronto para ir para editoração de layout. Entramos no sistema como editor, na parte de editoração, para ver os trabalhos realizados pelo editor de texto e pelo autor. Podemos ver que tanto o editor de texto quanto o editor de layout, o autor já fizeram suas versões, já está todo confirmado e apenas agradecemos pelo trabalho realizado. Mandamos uma carta para o autor e outra para o editor de texto. Dessa forma, terminamos a etapa da editoração de texto. Como vocês puderam ver, a comunicação aqui pode ser realizada tanto por intermédio do editor ou apenas entre o editor e o autor. O importante dessa etapa é de que sejam cumpridas todas elas para que possa o trabalho que foi editorado passar automaticamente para a etapa de layout. Nesse momento, o editor já pode agendar para qual edição vai ser publicada esse trabalho. Então, entramos na edição que queremos já agendar, pré-agendar, em certa forma, e registramos que esse trabalho vai ser publicado em uma edição que está aqui na nossa agenda. Como vocês podem ver, também nas edições anteriores podemos enviar trabalhos para as edições que já foram publicadas, ou para a edição que já está online nesse momento como última edição. Registramos o agendamento e, dessa forma, termina a etapa da editoração de texto.